Olá a todas as pessoas, estamos aqui com mais um Pós em Ação e hoje recebendo dois pró-reitores. A pró-reitora de pesquisa, professora Silvana Zuccolotto, a qual agradecemos por estar aqui, e o pró-reitor de pós-graduação, professor Rubens Maribondo. Professora Silvana, explica para a gente este edital vigente do CNPq, que é uma oportunidade para os pesquisadores da nossa instituição. Olá, obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse importante edital do CNPq, que é lançado anualmente. Então, é a chamada 23 de 2025, com prazo até dia 20 de janeiro. Então, todos os pesquisadores que atingiram já uma maturidade científica, né, não podem perder a oportunidade de submeter propostas. Nós temos duas modalidades, uma de produtividade em pesquisa e a outra desenvolvimento tecnológico e extensão inovadora. Bom, você mencionou aí duas modalidades, PQ e DT. Fala um pouquinho sobre elas. Bom, a Bolsa de Produtividade em Pesquisa é para aqueles pesquisadores que atingiram, né, bons indicadores, como, por exemplo, formação de recursos humanos, uma boa produção científica, internacionalização, vários critérios que são avaliados, assim, a questão também de inserção nacional na sua área, né, inserção internacional também. Então, vários indicadores que devem ser avaliados por cada comitê de área. Cada comitê de área, ele estabelece os critérios que devem ser levados em consideração, e aí o pesquisador tem que avaliar esses critérios e desde que ele atinge, ele deve submeter, não pode perder a oportunidade. E a modalidade DT, ela é para aqueles pesquisadores que têm um perfil já que trabalham com projetos com foco em inovação, né? Desenvolvimento de novos produtos, novos processos, também inovação social. Pesquisadores que têm parceria com empresa ou que têm já esse viés de projetos que podem chamar a atenção, né, de empresa. Então, é muito importante, por exemplo, apresentar uma carta já de apoio de uma empresa àquela proposta. Ou seja, temos dois perfis aí para os nossos pesquisadores se enquadrarem, né? Professor Rubens, qual que é a importância para a nossa instituição, e pensando na pós-graduação, que os nossos pesquisadores, eles se insiram também, né, como bolsistas de produtividade? É muito importante a gente ter clareza de que o sistema de pós-graduação, os programas de pós-graduação e as atividades de pesquisa caminham juntas. Além dos indicadores que cada programa tem na avaliação de percentual de bolsistas PQ e DT que eu tenho no corpo docente, você conseguir a Bolsa PQ é um indicador de maturidade científica. São pesquisadores que têm se destacado, têm conseguido se destacar ao longo do tempo na sua área de formação. Cada comitê assessor do CNPq tem critérios definidos ali, né? Entra um pouquinho ali em algumas especificidades, tem uma regra que é uma regra geral, mas fundamentalmente você precisa demonstrar capacidade de formação de recursos humanos em pós-graduação. Você precisa demonstrar orientação de iniciação científica. Você precisa ter produção científica relevante naquela área específica, ou seja, a pós-graduação, a pesquisa e a formação de recursos humanos caminham juntos. O plano de gestão do professor Daniel tem alguns indicadores referentes às bolsas de PQ, a uma ampliação dessa bolsa. Não para termos apenas um indicador, mas porque isso reflete diretamente na excelência científica da nossa instituição. Isso vai refletir na qualidade dos programas de pós-graduação. Isso vai refletir na quantidade de projetos que a gente consegue aprovar nos órgãos de fomento e trazer recursos para a universidade que são investidos na formação de recursos humanos, na melhoria dos nossos laboratórios. Então, é extremamente importante que cada pesquisador que vai concluir a bolsa agora no meio do ano peça a sua renovação, não percam a data de renovação. É importante que os novos que não estão no sistema ainda solicitem. Muitas vezes a gente tem uma boa avaliação do mérito, porque a demanda no CNPq é muito maior do que a capacidade de financiamento. Se não conseguiu da primeira vez, não vai desistir, vai melhorar o projeto, vai ter mais maturidade, vai procurar melhorar aqueles índices que favorecem a concessão da bolsa e solicita no ano seguinte. É muito difícil a gente ter um professor
um pesquisador que consiga a bolsa da primeira vez. Precisa de perseverança, precisa estar empolgado, precisa estar comprometido com aquilo que ele faz. E a instituição está muito preocupada, né, em manter esse ritmo, né, professor? Nós tivemos na semana passada um workshop, né, professora Silvana? Como que foi esse workshop de sensibilização e também de apresentação do que são essas bolsas, né, para o corpo docente aqui da UFRN? Isso, esse workshop ele foi lançado, foi a segunda edição agora em 2025, ele foi lançado em 2024. E a proposta é colaborar, encorajar os pesquisadores, né, orientar de como preparar essas propostas, porque muitos acabam focando muito no projeto de pesquisa e acabam deixando de lado aquela apresentação pessoal, né, que é a parte que mais conta. Inclusive, quando a gente avalia os critérios de avaliação de mérito, é o que mais conta é justamente essa apresentação pessoal. Então, nós contamos com a colaboração de alguns pesquisadores da instituição, né, de 3 pesquisadores da modalidade PQ e também pesquisador da área DT. E é um momento muito importante, porque além de todas as orientações, ou a própria experiência de cada um, é um momento que eles tiram dúvidas, né? Então, foi muito produtivo. Ano passado, de todos que participaram, 10 tornaram-se possíveis de produtividade. Então, foi um resultado bem positivo. E esse ano nós também tivemos uma boa participação e eu espero que nós tenhamos um resultado também bastante positivo. E além do workshop, nós temos outras ações da Pró-Reitoria de Pesquisa, como, por exemplo, o edital de Bolsa de Produtividade, que foi lançado na gestão passada e que ele continua, né, sendo lançado anualmente agora, antes era a cada 2 anos. É um edital para contemplar aqueles pesquisadores que eles submeteram a proposta, a chamado CNPq, eles tiveram uma avaliação de mérito positiva, mas não foram contemplados em função do limite orçamentário, né, o limite de bolsas, e aí esses pesquisadores podem concorrer à nossa chamada interna. E aí, a gente também observou, dos 2 primeiros anos, 2020 e 2022, um resultado bastante positivo, porque muitos tornaram-se possíveis de produtividade, em torno de 20 pesquisadores. E aí, nós lançamos novamente em 2024 e também em 2025. Inclusive, esse ano, geralmente é investido um valor de em torno de R$300 mil, mas esse ano foi possível a gente contemplar todos os pesquisadores, então foi investido um total de R$660 mil. Foram 33 pesquisadores que serão contemplados e que vão executar agora em 2026 esses projetos. Ou seja, os frutos, né, estão sendo colhidos, né, e há uma perspectiva de manutenção, né, dessas ações para que a gente consiga, né, inserir mais pesquisadores. De uma maneira geral, pensando naquela pessoa que vai submeter pela primeira vez ou que vai submeter, né, mais uma vez para esse edital, qual é a dica de ouro que você daria? Fazer uma boa apresentação pessoal. Eu acho que ler com bastante cuidado os critérios, né, da área, para olhar fazer um checklist bem completo para atender todos, porque algumas áreas elas têm bem definidos os seus critérios, outras nem tanto, mas é importante respeitar e fazendo esse checklist atendendo ponto a ponto, né? Eu acho que o principal é isso, você conseguir mostrar para o avaliador a sua importância tanto institucional, regional, nacional, internacional, se for o caso também, né? Mostrar a sua contribuição na área, eu acho que isso é o principal. E encontrar formas, de acordo com a área, de apresentar esses dados. Algumas áreas, por exemplo, é importante a apresentação de gráficos para mostrar, porque fica mais didática, né, a apresentação. Então, embora o CNPq não exija agora mais a apresentação de projeto anexado, isso está bem claro no edital, que tem que somente colocar os itens do edital que estão no próprio formulário, né? Mas tem que usar esse formulário em anexo justamente para colocar essas informações adicionais que são importantes. Então, em algumas áreas, por exemplo, colocar o número de formação de recursos humanos, diferentes níveis, captação externa, o número de parceiros que tem em diferentes países, por exemplo, também é importante. Tem várias formas de apresentação dependendo da área. Mas a minha dica, assim, é realmente investir numa boa apresentação, né? A questão também da inserção em sociedades científicas, que é muito importante na sua área. Ou seja, não podemos ser tímidos nessa hora, né? É mostrar todo, né, o trabalho que tem sido feito, porque, como você disse, é apenas 20%, né, do total ali
o projeto, né? Então, todas as outras pontuações percentuais dizem respeito à trajetória e o próprio, né, pesquisador, né? Exatamente, 80% dos critérios que são avaliados, tanto para PQ quanto DT, é a apresentação pessoal do pesquisador. E o DT tem que ter aquele olhar, né, diferenciado, que é com esse foco realmente na questão do empreendedorismo, inovação, né, um projeto realmente voltado pensando numa solução para o setor produtivo. Então, também tem outros critérios que devem ser levados em consideração quando comparado com o PQ. Muito interessante. E, professor, do ponto de vista da pós-graduação, que dica que você daria para aquele pesquisador que vai escrever o projeto, submeter o seu projeto? Além do que está no edital, acho que é importante a gente destacar, a Silvana já falou isso, mas desde o ano passado o edital contempla lá um item que obrigatoriamente deve ser avaliado, que é a súmula do pesquisador. É um campo de 4.000 caracteres aproximadamente, em que você deve mostrar os impactos e onde você é referência. Isso está separado na avaliação, então cada comitê assessor tem que dar uma nota para esse item. E o que a gente vê, de uma maneira geral, é você fazendo Ctrl+C, Ctrl+V do seu currículo. Não é isso que é para colocar ali. Esses dados, esses indicadores, eles estão lá no seu currículo. Qual foi o avanço que eu consegui com as minhas pesquisas até agora? Qual foi o grande impacto científico que eu tive, o grande impacto tecnológico? Qual foi a minha contribuição na formação de recursos humanos? É você fazer, em poucas palavras, uma descrição científica com bases muito bem sedimentadas e que mostre o seu perfil científico, o seu perfil diferenciado dentro da sua área de avaliação. Não dá para dizer que, olha, eu tenho um fator de impacto H de 30. Tudo bem, eu não preciso dizer isso porque eu tenho essa informação e eu não sou italiano, mas mexo e batendo no microfone. Né? Já me olharam feio. Olha, o Fabrício já deu um pulo ali da cadeira ali por Fabrício trás. já se recompôs, pode prosseguir. Essas são informações que estão no lado. Mas o meu H é alto por quê? Né? Qual foi a grande contribuição que eu tive? A minha participação em grandes sociedades científicas, se eu desempenhei algum papel. Essa súmula, eu acho que merece um cuidado muito grande. Primeiro, escolher qual CA, qual é o comitê assessor que você vai submeter, para que a gente não submeta para um comitê errado. Às vezes, muita gente trabalha em linhas de fronteira do conhecimento, o que é normal. Ver as regras para que a gente não corra o risco de submeter em um comitê e depois identificar, olha, você deveria ter concluído 5 orientações de doutorado, só concluir 3. Seu projeto não vai ser nem analisado. Né? E fazer uma súmula bem feita, um projeto de pesquisa que tenha alicerce na sua formação. Né? Não é hora de você ir para coisas muito diferentes. Você tem que ir construindo ali dentro do meu perfil, da minha excelência. Por isso que um pesquisador precisa ter clareza e ter excelência em determinadas áreas. Não dá para você estar querendo atuar em todas as áreas do conhecimento. Atuar em uma área de maneira interdisciplinar é muito importante, mas atuar em todas as áreas não é atuar de maneira interdisciplinar. Sim, né? E como a gente orienta os nossos alunos de mestrado e de doutorado, a gente adiciona uma janelinha, né, dentro, né, daquele conhecimento. Então, é ter coerência com a trajetória, né, com a nossa própria trajetória, né, profissional. E aí, para encerrar, professora, aquele pesquisador e aquela pesquisadora que ficou interessado e quer saber mais sobre como submeter, aonde que ele pode consultar? Tem no site do CNPq, né, no local das chamadas, tem lá a chamada 23/2025, tem todas as informações com o anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1 traz informações sobre a modalidade DT e o anexo 2 ele traz os critérios de cada comitê de área. E também tem um anexo ainda com perguntas e respostas, né, com dúvidas frequentes, inclusive essa questão do projeto de pesquisa que não deve mais ser anexado, sobre a súmula curricular também, que tem esses 2 campos que devem ser bem aproveitados.
E qualquer dúvida, a Propesc está à disposição, né? Pode entrar em contato. Inclusive, a gente tem, ano passado, nós também avaliamos alguns projetos, algumas pessoas enviaram para ver se estava adequada essa questão da súmula curricular, né? E eu também sugiro, assim, que entre em contato com os colegas da área, do programa de pós-graduação, que já são bolsistas de produtividade, também podem auxiliar, né, na avaliação dessa proposta antes de ser submetida. E consultar as redes da Propesc, Isso, né? também. Nós temos as informações no Instagram da Propesc, no LinkedIn também, né? E além disso, só para finalizar, outra ação que eu acabei esquecendo de falar, que tem o edital de mães pesquisadoras, que nós também lançamos em 2024, que a ideia foi aumentar o número de mulheres pesquisadoras de produtividade na instituição, porque hoje nós temos 270 pesquisadores, né? Como o Rubens falou, que é um dos nossos indicadores institucionais que está no nosso plano de gestão, a gente tem crescido anualmente o percentual, mas mulheres desses 270 são só 94 ainda. Então, esse edital foi uma maneira de fomentar a pesquisa específica para mulheres, para a gente tentar inverter esse cenário, porque hoje em torno de 65% são homens da instituição com bolsa de produtividade e 35% mulheres. Não é um problema da UFRN, é um problema nacional. Esse percentual ele se repete, então, no Brasil, mas a gente também está tentando propor ações para tentar mudar, né? Isso, corrigir essas assimetrias, né? Isso é importante, então podemos esperar um ano de 2026 com muitas propostas, né? Para a gente trabalhar. Isso, a gente espera esse edital, por exemplo, de mães. Esse ano a gente contemplou em 2025 mais um certo número de projetos de mulheres que submeteram no passado, e no próximo ano a gente espera contemplar as demais que participaram no edital. Perfeito. Muito obrigada, professor Rubens, professora Silvana, e até uma próxima.